Boa noite, quero nessa oportunidade compartilhar com vocês um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, que se encontra no capítulo 4, a partir do verso 10, que diz: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo, nesse breve trecho dessa carta aos Filipenses, ele destaca inicialmente a sua alegria, o seu contentamento pelo interesse demonstrado pelos irmãos para com ele, e essa igreja sempre buscou suprir as necessidades de Paulo, e ele reconhece e demonstra a sua alegria por esse interesse e esse cuidado demonstrado por esses irmãos. E ele diz aqui que ele teve dois aprendizados importantes. Primeiro, ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Ou seja, ele diz, aprendi a viver com fartura e viver com escassez. Ou seja, a escassez e a fartura são circunstâncias que todos nós, ao longo da nossa vida, nós poderemos enfrentar. Em algum momento teremos abundância, em algum momento poderemos ter escassez. Mas o apóstolo Paulo, ele aprendeu, com a vivência que teve, a adaptar-se à circunstância. E esse é o primeiro aprendizado que ele destaca aqui, e ele compartilha esse aprendizado através dessa carta com essa igreja, com esses irmãos. E a fartura e a escassez, como é atemporal, assim como qualquer ser humano pode enfrentar em qualquer época da história humana, essa circunstância pode cercar a qualquer um, em qualquer tempo. Então esse ensinamento, ele é universal. Ele é universal no sentido de que para todo ser humano ele é temporal, pode ser aplicado em qualquer tempo. Porque fartura e escassez vão acompanhar a cada um de nós ao longo da nossa vida. São circunstâncias que podemos enfrentar. Existe um momento que podemos ter em abundância e outros momentos viver a escassez. Mas o apóstolo destaca aqui que ele aprendeu a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Então nós precisamos, à semelhança dele, aprender a nos adaptar ao momento e ao tempo que estamos vivendo. E ele aprendeu, e aprendeu com a sua vivência. Então, cada situação que nós vivemos serve para nós como aprendizado. E muitas vezes Deus permite que nós enfrentemos algumas situações adversas para nos ensinar a partir da vivência. E ele aprendeu a partir da sua vivência. Então, que eu e você possamos aprender a partir das nossas vivências. Se o tempo é de escassez, que nós possamos aprender a nos adaptar a esse tempo de escassez. Se o tempo é de fartura, nós precisamos aprender a lidar com a fartura. Precisamos aprender a lidar com as duas situações que podemos enfrentar. Nós vivemos um tempo, a partir dessa pandemia, um tempo de muito desemprego, um tempo que para muitos é de intensa escassez, mas é um tempo que nós precisamos nos adaptar. É um tempo de adaptação às circunstâncias, ao tempo que estamos vivendo. E esse é o primeiro aprendizado que Paulo destaca aqui e que nós podemos guardar como lição para as nossas vidas. Que possamos aprender a nos adaptar, a viver a cada tempo de acordo com o seu tempo. Se é tempo de escassez, e aí nós temos que economizar ainda mais, mas temos que aprender também a não desperdiçar no tempo de fartura. Que muitas vezes nós, no tempo de fartura, por termos em abundância, nós
não preservamos, nós não guardamos e nós desperdiçamos. E o tempo de escassez, ele é muito próprio para nos ensinar, muitas vezes, a economizar, a guardar, a viver a partir daquilo que temos. Então, se o tempo é de escassez, se o seu tempo for de escassez, adapte-se ao tempo da sua escassez. Se o seu tempo for de fartura, aprenda a guardar no tempo de fartura, para que quando vier a situação adversa, a sua escassez ela possa ser até menor ou menos acentuada. Então, esse é um aprendizado para nós. Outro aprendizado que ele destaca aqui, ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. E esse contente, esse contentamento que ele destaca aqui, que ele aprendeu o segredo, só se aprende com a vivência. Só se aprende a ter esse contentamento que está para além das circunstâncias, vivendo as circunstâncias. Esse segredo ele é descoberto a partir das adversidades que nos cercam. Então, mas esse contentamento, ele não é um contentamento que está ligado diretamente ou está à mercê das circunstâncias internas, mas ele é um contentamento interno, ele é um contentamento interior que se aprende mesmo vivendo a situação adversa. Existe um contentamento interior, que é um contentamento de uma ação vinda do Senhor. Porque em seguida, no verso 13, ele vai dizer: posso tudo naquele que me fortalece. Então, em momento de escassez, em momento de dificuldade, Deus nos fortalece. O Senhor, ele nos fortalece. É Ele quem nos fortalece para enfrentar as dificuldades, a passar as adversidades. E aí vem esse contentamento, porque aí você descansa no Senhor. Não é relaxar, não é ser relapso, mas é descansar. É aprender a descansar no Senhor. É natural, porque nós somos humanos, nós ficamos ansiosos, nós ficamos apreensivos. Isso faz parte, porque nós somos responsáveis e temos responsabilidade. Mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a ter esse contentamento no Senhor, mesmo em meio à escassez. Se encontrar com fartura no Senhor, se encontrar completo no Senhor. É nessa alegria interior, é nesse contentamento interior que vem do Senhor. E aí, humanamente falando, é difícil nós enfrentarmos situações adversas que nós enfrentamos. Mas Paulo descobriu esse segredo desse contentamento a partir de um fortalecimento do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Deus nos fortalece. É Deus que nos fortalece em meio à angústia, é Deus que nos fortalece em meio à tribulação, é Deus que nos fortalece em meio às dificuldades. Então, que nos momentos de dificuldade que possamos enfrentar, e aqui Paulo destaca dificuldades nesse trecho aqui, nessa parte ele destaca dificuldades materiais, fartura e escassez, mas ele também enfrentou opressão, ele também enfrentou humilhação, ele também enfrentou muitas adversidades ao longo do seu ministério. Mas ele foi fortalecido pelo Senhor. Ele buscou no Senhor e foi fortalecido pelo Senhor. Então, que eu e você possamos sempre buscar nos fortalecer no Senhor. Sempre nos fortalecer no Senhor, porque é Ele que nos fortalece. Então foi Ele que fortaleceu ao apóstolo em toda a adversidade, em todas as adversidades que ele enfrentou ao longo da sua vida. E que nós possamos ser fortalecidos por Ele, encontrar forças nele, ter a nossa força renovada nele. Que nós possamos aprender a nos adaptar diante das circunstâncias que nos cercam. Essas circunstâncias que nos cercam, só nessas circunstâncias que nos cercam, é que esse contentamento interior, ele fica acentuado em nós. E que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor.
entender que a nossa força está nele. Então, que você possa ficar com essa palavra. E se você está nesse momento enfrentando um processo de adversidade, que Deus te fortaleça, que você aprenda a se adaptar, que você tenha contentamento e que Deus te fortaleça para que você possa passar por essa situação. E que esse ensino de Paulo para nós, ele possa funcionar como uma questão preventiva, para que nós possamos ficar atentos, para que quando nós viermos a passar, nós já temos por base esse ensinamento dele e poder passar pelas circunstâncias diversas que poderão vir contra nós. E no sentido curativo, de que se nós estivermos enfrentando, ou quando viermos a enfrentar, nós possamos ser curados e fortalecidos pelo Senhor. Então fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida, as nossas vidas, de maneira abundante. Em nome de Jesus. Amém.